E hoje é dia de GPU aqui no Loop Infinito. Nós temos aqui na bancada a nova GeForce RTX 3050, que é a nova GPU de entrada da série 30. Até então ela estava presente apenas em notebooks, mas também chega agora ao mercado de PCs, de desktops, como a GPU mais barata da série 30. E o modelo que nós temos aqui é o modelo ROG Strix. Para comentar no vídeo sobre o lançamento, a polêmica do preço e do desempenho em comparação com a 2060, vamos também rodar alguns benchmarks e, por fim, gameplay. Então roda a vinheta e vamos nessa! Para começar o vídeo, então, vamos a um unboxing da RTX 3050 da Asus, o modelo ROG Strix Gaming. Vocês vão ver que é um pouco mais parrudo do que o necessário para uma 3050, né, para uma GPU de entrada aí da série 30. Mas pelo menos é bom que ela nunca vai superaquecer. Então, comprando essa GPU, ó, você tem essa caixa aqui, e aí a gente tem aquele encarte aqui da Asus, né, proteção aqui. Aquele encarte que tem a papelada, né, os manuais, tem aquele cartãozinho bonito para colecionar, ó lá. Aí, ó. E eu já roubei um desses aqui, lá no vídeo do Cauê da montagem, mas esse aqui eu não vou roubar, não. A gente tem aí algumas informações, né, o manualzinho dela, e também aqui um cartãozinho de agradecimento. E aí aqui nós temos a GPU. Olha o tamanho dessa GPU, velho. Olha que exagero para uma GPU de entrada, uma 3050. Vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Vou pegar ela aqui. Vem a GPU e a gente tem também aqui na caixa também um kit aí com abraçadeiras de velcro para você fazer um cable management, organizar aí os cabos. E aí nós temos aqui a GPU. Falei que ela era um exagero de design, porque ela tem um design parecido com a 3080, olha aí. Na verdade, todas as ROG Strix dessa geração, elas têm esse design com aqui em cima aquela faixa RGB, né? Essa faixa aqui ela acende com RGB, toda estilizada. A gente tem o GeForce RTX, aqui no caso só um conector PCI Express de 8 pinos, porque o TDP dela é 130 watts, então ela tem um consumo mais baixo. E a recomendação é uma fonte de no mínimo 550 watts. E aí nós temos esse sistema, né, com um baita de um dissipador e 3 fãs, né? A gente tem 3 ventoinhas aqui para GPU de entrada aí da série 30. Então é aquilo, ela não vai esquentar, apesar de que a certificação técnica dela segura até 93 graus, o que é bastante. E um outro detalhe que eu percebi agora, do outro lado aqui nós temos um logo ROG aqui, ó, estilizado, que também acende e tem RGB. Então tem isso daí também. Então é isso em termos de design da placa. Lembrando que ela só vai até aqui, né? A placa acaba aqui, daqui para cá é só o dissipador aí com aquela estética da série 30, né? A gente tem esse vazamento aqui para passagem de ar. Esse dissipador, ele é inteiro de alumínio também, né? É importante destacar isso. E aqui, ó, na parte de conectividade, nós temos 5 portas. Eu vou abrir todas as proteções aqui. Ela passa até 4 sinais de vídeo com resolução até 8K. Passa a resolução 8K para você trabalhar, mas não para jogar. Essa placa aqui é uma placa de entrada para jogar em 1080p, em Full HD, não muito além disso. E aí nós temos 3 DisplayPorts e 2 HDMIs. Uma é a mais, você pode usar 4 ao mesmo tempo. E esse é o design dela. Então essa é a GeForce RTX 3050 ROG Strix. E antes da gente falar sobre o desempenho dessa GPU e trazer para vocês aí também os benchmarks e um gameplay, eu quero comentar um pouquinho sobre o lançamento polêmico dessa placa de vídeo, que muitas pessoas estão dizendo por aí, aliás, com razão, nossa, mas a Nvidia lança uma 3050 inferior a uma GPU de 3 anos atrás. E como eu disse, essa informação não está incorreta. Ela tem um desempenho inferior à RTX 2060. O desempenho dela, na verdade, é próximo a uma GTX 1660. Mas isso quando a gente fala de jogos, porque tem também a parte do processamento gráfico e de outras tecnologias que eu vou comentar. Isso é real, mas eu quero trazer um pouquinho de contexto para essa conversa, porque ela é tecnicamente mais barata do que uma RTX 2060. E aqui no Brasil os preços são uma bagunça, porque não tem... Na verdade, até nos Estados Unidos, onde elas são lançadas com o preço sugerido, né, o tal do MSRP, também é complicado por causa da escassez de chips, né? A gente está com uma falta imensa aí no mercado de GPUs e vocês sabem, tá uma bagunça. Então é sempre meio difícil explicar com precisão, mas com base nos preços de lançamento, né? A RTX 3050 aqui no
Brasil, ela tá um pouco menos de R$3.000, né? Até o momento da gravação desse vídeo, eu encontrei essa GPU custando em torno de 2.800, 2.900, mas varia muito. Eu vou deixar o link aí na descrição. E lá nos Estados Unidos, ela foi lançada com um preço sugerido pela Nvidia de $250, o que é $100 a menos do que a RTX 2060 quando ela foi lançada. E isso é refletido aqui no Brasil também de uma forma não tão proporcional, mas acontece, né? Porque a 2060, se você jogar no Google aí hoje, você encontra ela acima de R$3.500 nas principais lojas. E essa daqui, ela chega mais perto de R$3.000, às vezes abaixo, como eu acabei de comentar. E também, né, a gente precisa lembrar que essa daqui é 3050, aquela era 2060. Do 60 para o 50 tem, né, uma categoria abaixo. Então, só explicando um pouquinho do porquê que eu acho que não é tão absurdo essa história do mas ela é mais barata. Eu não tô falando isso só porque a gente tem patrocínio da Nvidia, não, viu? Eu preciso deixar claro que é verdade, é pior que a 2060, é tipo a 1060, mas tem uma razão para isso também. Então essas são as especificações técnicas aí da RTX 3050, né? Ela traz 2.560 núcleos CUDA com um clock base aí de 1.55 GHz e no boost 1.78. Essa edição com overclock aqui vai um pouquinho além. Nós temos também 8 GB de memória, que é um upgrade em relação à versão de notebooks da 3050, que vinha aí com 6 GB de memória RAM GDDR6 e a banda de 128 bits. E até então a RTX 3060 era a de entrada no mercado de desktops, né? Então com a 3050 a Nvidia está mirando num público que não atualiza a GPU há muito tempo, e inclusive você que está aí com a sua 1060, né? A boa e velha 1060, ó, tem uma aqui inclusive, essa é velha de guerra, ela envelheceu muito bem e ainda dá conta de muitos jogos hoje em dia. E aí muitas pessoas estão com essa GPU ainda, por exemplo, uma GPU mais antiga, e não tem acesso aos recursos mais avançados como Ray Tracing, DLSS e por aí vai. Então a ideia da Nvidia é trazer um upgrade com um custo mais baixo para quem está com uma GPU desatualizada e não conseguiu comprar até agora por causa dessa crise, não consigo nem falar, por causa dessa crise nos preços, né, que tá super complicado. Então em jogos, como eu já comentei, ela traz sim um desempenho inferior à RTX 2060 e mais próximo aí da 1660 Ti. Mas quando a gente fala de processamento gráfico, uma coisa que a gente usa muito aqui no Loop, né, as GPUs Nvidia, para renderizar vídeo, para fazer live e por aí vai, aí ela traz alguns upgrades bem legais, né, como por exemplo o codec NVENC, que aqui está na 7ª geração no encoding e 5ª geração no decoding. Então a gente tem aí um desempenho gráfico, né, nas aplicações gráficas superior. Agora, em jogos, que é o que a grande maioria se interessa na hora de comprar uma placa de vídeo, em Full HD, né, que essa placa não foi feita para você jogar em 4K nem 1440, né, só em alguns casos que você pode jogar e tal, mas não é o indicado é o 1080p mesmo. E agora vocês estão vendo aí alguns benchmarks que nós já rodamos comparando em alguns jogos a 3050 com a 2060 e também a 3060, que é o modelo imediatamente acima nessa geração. E por fim, uma mais topo de linha, que é a 3080 Ti. E o resultado, como eu já comentei, é isso. Ela tem um desempenho inferior à 2060. Porém, quando a gente trabalha com Ray Tracing, aí ela traz um desempenho superior, como a gente vê aí nos resultados do Shadow of the Tomb Raider e também do Metro Exodus. Ou seja, essa parte, né, do processamento do Ray Tracing acaba sendo mais avançado nessa geração. Isso também prova que a RTX 2060 envelheceu muito bem e ainda é uma boa escolha, mas aí tudo depende do preço que você vai encontrar, né, e analisar o melhor custo-benefício. Então, a ideia desse vídeo, por exemplo, é trazer informações sobre essa GPU para você poder fazer a melhor escolha aí para o seu plano e que cabe no seu bolso. Então agora vamos colocar ela num PC para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nas especificações técnicas e fazer um gameplay. Prontinho, a RTX 3050 instalada aqui no nosso setup de testes e agora dá pra ver aí o RGB aceso, né, a iluminação dela. Agora tá vermelho, mas aqui no Armory Crate, na parte do Aura Sync, eu posso mudar aqui os estilos de cor, né, a gente tem várias configurações. Colocar o arco-íris aí, dá pra ver a cor variando, né, então a gente tem aquela barrinha de LEDs que eu comentei com o logo ROG aqui no centro e tem um outro logo ROG ali em cima que também fica retro-iluminado, seguindo bem aquela estética que a gente tem em todas as ROG Strix
RTX série 30, né? As RTX série 30 são todas bem parecidas. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as especificações da placa e também sobre o nosso sistema. Estamos usando aqui a ROG Strix Z690, a Maximus Hero, que nós já mostramos aqui em outro vídeo, quando a gente montou aquele PC com o 12700K. Porém, dessa vez estamos usando aqui um i5, que é o 12600K, que vai mais de acordo aí com uma GPU de entrada, né? Não adianta colocar um i9 aqui, porque não tem necessidade. Na verdade, até o i3 dessa geração tá bem potente aí para os jogos. Então vamos usar esse menino aqui que tem 10 núcleos com 16 threads, né? Ele tem aí alguns núcleos separados para eficiência, depois vamos testar também essa CPU. A memória, a gente está usando aí a DDR5 da Kingston, né? Kingston Fury, rodando aí a 4800 MHz. E é basicamente isso que eu preciso mostrar aqui para vocês, né? Vamos falar um pouquinho aí da GPU. Então tá aqui, ó, a RTX 3050 no GPU-Z, com todas as especificações técnicas dela aí, frequência da memória, que eu já mostrei também, né? Os 8 GB aí, GDDR6, e estão aí todos os dados técnicos para quem gosta de ver essa parte aqui. Inclusive, um detalhe importante, ó, aqui tá escrito LHR, então essa vem limitada para mineração, como eu comentei. E para quem tem curiosidade, vou mostrar como é que fica. Olha aí, abri um minerador de Ethereum aqui, ele está marcando 12 megahashes, né? O que é baixíssimo para uma GPU desse custo. E a gente vê aqui no GPU-Z a limitação que é feita no controlador da memória, né? Então a GPU até está trabalhando aí em 100%, mas existe essa limitação aqui no controlador da memória que impede que a gente tenha um resultado legal na mineração. Então é claro, existem outras criptomoedas, né? Mas um limite na mais popular para mineração é bom, porque aí, né, o preço dela não infla absurdamente, de acordo com o mercado de criptomoedas, ela não é tão procurada por mineradores e fica com um preço mais estável para quem está buscando uma GPU para jogar ou até mesmo para trabalhar. Bom, e agora chega de falar de especificações técnicas, vamos ver do que ela é capaz. Vamos rodar alguns jogos aí em diferentes configurações para ver o resultado. Para começar, então, vamos colocar um jogo da categoria mais competitiva, categoria mais eSports, que é um MOBA, o Heroes of the Storm, que equivale aí à demanda gráfica de um League of Legends, por exemplo. Só que eu não jogo League of Legends, né? Eu jogo esse daqui. Na verdade, só eu e o Tejada jogamos esse jogo falido, mas enfim. Meu medidor de quadros por segundo, ele tá meio louco. Foi parar aqui embaixo. Mas dá pra ter uma ideia aí, né, de como é que tá o desempenho. Isso tudo pra mostrar que, no caso aí dos jogos competitivos... Escapou o maluco. No caso aí de jogos competitivos como esse daqui, funciona muito bem, tira de letra mais de 100 quadros por segundo. Agora foi pro lugar certo lá. Mais de 100 quadros por segundo, então dá... Agora foi pro lugar errado. Mais de 100 quadros por segundo, então dá pra rodar de boa essa categoria de jogos. Lembrando também que nós estamos aqui, ó, nas configurações gráficas no talo, ó, tá no Extreme. E, bom, o monitor de FPS aqui, ele decide onde ele quer ficar na tela. Vou matar um maluco aqui, vai, pra fechar esse vídeo. Morre, muralha! Morreu. Morri também, mas me matei. E pra gente testar um jogo que demanda um pouco mais da GPU, vamos ao God of War, um jogaço que foi lançado recentemente aí pro PC original do PlayStation. E nós temos aí uma otimização bacana, inclusive, nesse jogo, ó. Configurações gráficas em original, que é tipo médio, né? Como ele foi lançado originalmente, mas dá pra ir além, dá pra colocar no alto aqui as texturas e tudo mais, qualidade das sombras. E o Ultra também, mas vamos primeiro começar aqui, ó, no original. Vamos ver como é que fica o desempenho. Vamos continuar aqui o jogo. Faz muito tempo que eu joguei esse jogo no PlayStation, é muito bom, eu terminei ele. Mas aqui no PC eu tô meio nuba. E eu já fiz esse combate inicial aqui algumas vezes e a gente tem sempre uma média aí em torno de 80 quadros por segundo. Às vezes cai um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho, mas 80 FPS é o que ele tá me dando aí em Full HD, 1080p, né? Com tudo no original, configuração aí original, como vocês viram. Agora vamos subir essa configuração pro talo para ver como é que essa placa se sai. Até aqui tudo bem, o jogo tá bonito, os gráficos estão legais, os caras estão matando aqui. Eu também tô falando e jogando e testando a GPU, não tem jeito, né? Pera aí, maluco, tô fazendo benchmark aqui. Ó, vamos subir para Ultra aqui então. Vamos ver como é que vai ficar o negócio. Salvou? Salvou. Ultra. Lembrando que a gente estava numa média aí de 80 FPS. Agora caiu. Ó, deixa eu resetar o contador aqui agora. Olha lá, agora caiu, pô, caiu quase pela metade, hein? Dá pra ver que o jogo ficou bem mais bonito, né? Estava bonito antes, mas agora você tem muito mais efeitos de luz, de sombra, textura, motion blur. Porém, né, um custo alto aí nos quadros por segundo, né? Caiu para 40. Tá jogável, tá jogável. Não tá quase jogável, mas tá jogável, dá para curtir o jogo. Agora, vamos descer aqui antes que eu morra para configuração
intermediária, né? A alta. A alta eu imagino que vai ficar uns 60 FPS, talvez. Vamos ver, ó. Ah, isso aí, ó. A gente tá aí com uma média de 62 quadros por segundo, 63 quadros por segundo. Então, dá pra jogar o God of War com tudo no alto, né? No Ultra, não. Mas dá pra jogar no alto, isso nativamente, porque tem também o DLSS, o Upscaling inteligente aí da NVIDIA. Vamos ver o que a gente consegue extrair com isso. Porque não tá uma experiência ideal no Ultra, mas se a gente vir aqui nas configurações... Cadê as configurações? Gráficos... Exibição, a gente tem aqui a GPU, as configurações, a resolução, e a gente tem aqui ó, o DLSS. Então vamos ativar aqui o DLSS. Eu vou colocar ele aqui no qualidade, né? Eu quero manter a qualidade. Aí percebam que a resolução de renderização caiu para 720p e aí ele vai fazer aquele upscaling inteligente. Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos ver como é que ficou no Ultra com o DLSS. Deixa eu resetar as estatísticas. A gente ganhou alguns quadros por segundo. Quanto mais a gente força o DLSS, menor é a renderização nativa. Então ele vai reduzindo a resolução nativa e vai forçando o upscaling inteligente, né? Então eu vou colocar aqui ó, em desempenho. O desempenho reduziu aqui para 540p, né? 960 por 540. E vamos ver quanto é que a gente consegue aí. Deixa eu zerar aqui. E olha aí, subiu, tá acima de 50 FPS agora. Antes estava abaixo, né? Mais próximo de 40. Agora ficou um pouco melhor a experiência, mas não variou muito. Deixa eu pôr ele no talo. Agora eu tô percebendo aí uma falta de detalhe, né, em algumas regiões aqui. Aumentou, né? Chegou aí a quase 60 FPS. Então, um aumento... morri, inclusive. Se eu fosse jogar esse jogo nessa GPU, deixaria o DLSS desligado e colocaria os gráficos no alto. A gente viu que com a qualidade alta ele entregou um desempenho legal, ó lá. Então a gente está aí com uma média de 60 FPS, né? Que tá super jogável. Tá acima de 60 quadros por segundo, ó, como vocês estão vendo aí, né? A gente tá batendo uma média aí de 60 quadros por segundo com as configurações no alto. O jogo tá bonito, tá bem responsivo, a latência tá bacana e dá para você se divertir bastante. Vai maluco, um chute na cara. Chuta ele, Kratos! Agora vamos ao Control, que é um jogo que demanda bastante aí da GPU e também dá pra gente testar bem o Ray Tracing. Esse é um jogo pra testar Ray Tracing. E vocês estão vendo aí ó, que a média de quadros por segundo tá próxima a 50. Isso com tudo no médio, com o Ray Tracing ligado, rodando nativamente em Full HD, sem DLSS ainda, né? Então isso eu não ativei aqui ainda pra gente testar. Mas vamos lá, beleza. Ok, vimos aí o desempenho com tudo no médio, incluindo o Ray Tracing no médio. Vamos ver como é que ele fica se a gente colocar tudo no talo. Deixa eu tirar aqui as opções, vamos em exibição, Full HD, tudo no médio, pré-definição alto. E vamos aqui, ó, pré-definição de Ray Tracing também no talo, tudo no talo. Vamos ver como é que essa GPU lida com isso. Deixa eu resetar aqui as estatísticas. A gente caiu aí, ó, para 35, 34 quadros por segundo em média, né? Como vocês estão vendo. Vamos tentar ligar o DLSS para ver qual resultado a gente consegue nesse jogo. Lembrando que ele pede muito, né, da GPU, então natural que a gente está vendo esses números mais baixos. Deixa eu ligar aqui o DLSS. Tá aqui embaixo do overlay. Aí ele vai renderizar o jogo em 720p e fazer o upscaling. Deixa eu resetar aqui as estatísticas. Beleza, aí agora a gente subiu para 52, 53 quadros por segundo. O que eu faria, né, se eu fosse curtir esse jogo nessa GPU? Eu deixaria o Ray Tracing no baixo, né, com as configurações de Ray Tracing no baixo. Porque jogar Ctrl sem Ray Tracing é complicado. É um jogo que foi feito, é o Crysis do Ray Tracing, né, esse jogo. Então eu deixaria o Ray Tracing aqui no baixo para a gente ter um pouquinho aí desse efeito, no médio, né, no caso. E colocaria algumas configurações aqui no médio, mas acho que não precisa de mais não. Acho que assim a gente já deve chegar aí nos 60 quadros por segundo, olha lá. Exatamente, a gente está rodando aí com 60 quadros por segundo. Então consegui ter um resultado legal, né? Rodando aí no alto, com um pouquinho de Ray Tracing nessa GPU. E aquela coisa, né? Não tá no máximo do máximo do máximo, mas pô, uma GPU de entrada dá para você curtir o jogo muito bem. Aí, não é que cravou em 60 mesmo durante o combate? Então assim, com base naqueles benchmarks que eu mostrei daqueles jogos no começo do vídeo e esses três que a gente testou aqui agora, a gente vê que jogos competitivos desse cenário mais esportes, ela tira de letra, beleza. Jogos que demandam um pouco mais, você vai rodar aí no médio, no alto, não vai rodar no máximo a 60 quadros por segundo. Lembrando que é uma placa para jogar em Full HD, então a gente nem tá comentando jogos em 1440p, muito menos 4K, porque ela não é para isso, não vai entregar um desempenho legal nessas categorias. Mas em 1080p, você consegue jogar os jogos mais atuais que
que demandam um pouco mais, com as configurações no médio, no alto. E aí, se você quiser mais quadros por segundo, tem o DLSS que ajuda, né, que é um diferencial aí dessas novas GeForce RTX, e também a qualidade gráfica, né, você vai reduzindo um pouquinho para ter uma taxa de quadros maior. São comprometimentos naturais, lembrando que a gente está falando aí de uma GPU de entrada da série 30. Olha, com relação à temperatura, vamos ver qual foi o máximo que ela alcançou aqui durante os testes. 54,6 graus, não passou de 55 graus. Lembrando que a temperatura ambiente aqui está em 22 graus, mas é aquela história. O corpo dela é equivalente ao que a gente vê aí numa 3060, 3070, 3080 ROG Strix, que é bem grandona. Então, inclusive, ela deve até aguentar bem um overclock, um assunto aí para um outro vídeo, fazendo overclock aí nas GPUs. E, por fim, eu quero mostrar aí uma vantagem dessas GPUs. Outro dia perguntaram pra gente na live, eu tô na dúvida entre uma GTX 1650 e uma RTX 3050, que estão com preço similar, né, um preço parecido. Aí eu falei, olha, com a RTX 3050 tem a questão do trabalho também, né, do processamento gráfico para outras aplicações além dos jogos, que é o caso do codec NVENC que eu comentei, e também os recursos do NVIDIA Broadcast, por exemplo. O NVIDIA Broadcast é muito legal para quem trabalha com criação de conteúdo ou para quem faz muita reunião em casa, porque dá uma melhorada na qualidade do seu áudio e também da sua câmera. Então você tem aquela redução de ruído que faz milagres, inclusive a gente já usou isso aqui algumas vezes para filtrar o áudio de alguns vídeos do Loop Infinito. A redução de eco da sala também, que está em beta, mas também dá uma ajudada aí no tratamento, né, do áudio. Tem as configurações para o seu alto-falante e tem as configurações da câmera, que são aí as minhas favoritas. Então vou puxar essa câmera que está gravando esse vídeo aqui, olha aí, para mostrar para vocês. Então eu tô com ela aberta aqui, a gente tem alguns efeitos, né, como por exemplo, o desfoque no fundo, ó. Ele identifica todo, ele sabe quem é o ser humaninho que tá aqui no vídeo, ó lá. Recorta todo o resto e dá um blur aí no fundo, ó lá. E pode ser um blur até bem agressivo. Tem um tracking legal, não é perfeito, é claro, mas tá legal. Eu gosto de usar isso aqui, ó, com uma intensidade mais leve. Então quando eu tô fazendo as minhas lives lá na Twitch, às vezes eu coloco um desfoquezinho aí no fundo. E você também pode substituir o fundo, né? Trocar o fundo com um recorte, ó. Olha aí, ó. Se eu ficar aqui no centro, ó. Pô, até que tá bacana, hein? E aí tem também aqui, ó, o enquadramento automático, né? Que você pode dar um zoom e aí a câmera vai seguindo você, ó. Então se eu vier aqui pro lado, ó lá, ela vai acompanhando aí os meus movimentos. Então, são recursos a mais, são recursos que são um bônus, né? Então, você está comprando a GPU para jogar, é legal você comprar essa geração mais recente da NVIDIA, porque você tem esses recursos aí que ajudam, às vezes, numa reunião virtual que você está fazendo, ou na criação de conteúdo. É sempre legal, dá uma fuçada. Se você ainda não usou o NVIDIA Broadcast, baixa lá e dá uma olhadinha, porque é bem legal. E é isso aí, basicamente, essa é a RTX 3050. Conclusão aqui no vídeo, não é uma GPU barata, né? Nenhuma GPU hoje em dia é barata. Os preços estão um absurdo aqui no Brasil. A gente sabe que está acontecendo aí, mineração, escassez de chips, realmente está muito complicado. Porém, ela é a GPU, né, RTX série 30 mais aceitável no momento. É, como eu disse, a que dá para comprar, né? Então, é uma boa GPU, você vai poder jogar de tudo aí e é uma das melhores opções no cenário atual. Para essa loucura dos preços, para quem está procurando uma GPU de entrada, por ela ser capada para mineração e, como vocês viram, trazer um desempenho legal aí para até jogos mais pesados, é uma opção bacana. Obviamente, eu reforço aquilo que eu falei no começo do vídeo, ela é inferior a uma 2060, mas ela também é mais barata e você encontra ela custando hoje na faixa de R$3.000. Essa é a minha recomendação. Eu espero que muito em breve caia um pouco esse preço, porque não tá fácil para ninguém. Mas fica aí o nosso vídeo aqui mostrando um pouco aí da RTX 3050. Vou deixar o link aí para quem tiver interesse aqui na descrição desse vídeo. A gente recomenda esse modelo da ASUS aí para quem quiser encarar essa bronca, porque essa GPU não vai esquentar de jeito nenhum. A ROG Strix é muito legal. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e não se esqueça, é claro, de comentar. Conta a sua experiência aí procurando uma GPU como essas, ou também, se você já tem uma dessas, conta aí pra galera que tá procurando como que tá sendo a sua experiência. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!